Voltamos. E o papo está fluindo legal. O Edson é uma conversa muito agradável. A gente sempre teve conversas muito agradáveis. E tudo vai sendo inserido. Tudo vai sendo inserido da mesma forma que a gente vai exercendo a capelania, a filosofia. Mas, Edson, há uma peculiaridade na sua história. E aí é que eu quero saber. Como que você se inseriu no mercado de trabalho da arquitetura? Muito bem, muito bem. Olha só, foi muito engraçado. Então a gente volta lá para o natural. Tudo aconteceu sem propósito. Eu não tinha nenhum propósito de ser nada. O rio da vida vai... As coisas foram acontecendo. As águas Elas vão rolando. vão rolando, a correnteza vai levando... De maneira natural. Certo dia, foi muito engraçado e antes até de entrar eu preciso te contar uma fase que reflete choros da minha vida profissional. Quando eu apresentei um trabalho para um dos meus clientes, ele olhou para aquilo e riu daquilo. Era um projeto de uma cozinha, por exemplo. Terrível. Era uma reforma de uma cozinha. Terrível. Ele olhou para a geladeira era imensa. Ele falou assim, pô, mas numa geladeira dessa eu coloco um boi inteiro aqui dentro, né? É triste. Você riu porque não foi com você. Não foi comigo. Até porque a minha geladeira caberia tipo um camelo. Mas é assim, olha, isso foi o que me levou a chegar ao nível que hoje eu me encontro. Então foram esses tropeços, foram esses erros, né, que me levou ao caminho que hoje eu venho traçando, né? E o que me levou? Como é que tudo aconteceu? Certo dia, então, trabalhando dentro de uma empresa, desenhando móveis, design de móveis, uma empresa de arquitetura me chamou para trabalhar com eles. Então, beleza, eu saio, deixo de ser um design agora e passo a integrar um escritório de arquitetura. Eu era um dos arquitetos daquele escritório de arquitetura, muito embora um desenhista, né? E as coisas foram acontecendo, elas foram chegando num ponto tão alto, Léo, que eu fui dispensado desse escritório por uma razão muito simples. Muito simples. O profissional da empresa chegou um dia para mim e falou assim, olha, Edson, eu infelizmente não posso continuar com você trabalhando com a gente. E eu confesso que eu não entendi nada no momento. Mas por quê? O que está acontecendo? Onde é que eu errei? Me diga que se eu tiver que melhorar, beleza, eu estou aqui para isso, vamos melhorar. Eu falei assim, não. Hoje a gente vive um momento em que o meu cliente certamente vai preferir você do que eu. Não é possível. Isso foi antes ou depois do bar? Isso foi antes, isso foi depois do bar. Porque o bar é uma história... O bar é uma história, né? O bar é uma história fantástica. Que, aliás, o bar, e você me lembrou bem. Espaço gourmet, né? Hoje não é um bar. Não, era um bar. Era um bar mesmo. Era um bar. Era um bar mesmo. E você me lembrou bem. Eu acho que foi esse o momento, não foi esse talvez fosse o segundo. A alavanca... Esse foi o momento. Léo, eu ainda trabalhando na empresa de móveis, chego para atender o cliente, um outro cliente, estou dentro do elevador e entra um casal. E o nome desse casal eu jamais vou esquecer. Trata-se do Ricardo e Miriam. Casal esse que eu tenho, assim, um desejo enorme de reencontrá-los. Pensa num casal impressionante, incrível. Gente finíssimas. E eles, Ricardo e Miriam, são os responsáveis, de fato. Para quem é cristão, para quem é deísta, para quem acredita em alguma coisa, acredita no grande arquiteto do universo, whatever, tem que negócio, não, isso tinha que acontecer comigo. É isso. Ou o acaso traz alguém, não acredito no... Vamos pular essa parte? Mas aí, de repente, você está no elevador e, putz, tropecei o cara... Eu tropecei em quem eu precisava. É isso aí. E eu também, né? Tropecei em quem ia ser o canal para me levar a construir uma história a um novo patamar, né? Encontro com o Ricardo e Miriam, ofereço os trabalhos da empresa que eu trabalhava,
ofereço os trabalhos da empresa, eles aceitam que eu faça um orçamento. Então subi no apartamento do Ricardo e Miriam e tirei todas as medidas dos móveis. E aí existia um móvel em especial, que era o bar. Perfeito. Então já não falava mais com a Miriam, enquanto estava desenvolvendo o projeto. Falando da cozinha, beleza, era a Miriam, sobre os quartos era a Miriam, mas aí chegou no bar do Ricardo. E eis aí o grande desafio. Na verdade foi um desafio que de fato mudou a história. Porque assim, a conversa minha com o Ricardo foi muito direta e demorou menos de 5 minutos. Mas ele abriu a conversa dizendo o seguinte: Edson, eu já contratei alguns arquitetos para desenvolver o meu bar e ninguém conseguiu. Alguns. Não foi um. E ninguém conseguiu. Eles não... Se a gente colocar isso em reais hoje, para um bar deste nível, 5, 10 mil reais. Era um projeto de 5, 6 mil reais. Né? Então, 5, 6 mil com cada. Exatamente, para um bar, né? Para um bar. É. Então, olha só. Vale lembrar que eu não cobrei nada para fazer esse projeto, porque era uma empresa de marcenaria. Eu ia até te perguntar isso, se você não quisesse falar quanto que ficou o projeto. Não, não tem problema. Mas então o projeto não ficou tem free. problema. O projeto não custou nada. Porque a empresa não cobrava para fazer projeto. Ela ganhava se fechasse. Ok, eu fui embora, foi uma conversa de 5 minutos com o Ricardo, fui embora, desenvolvi o projeto do bar. E, cara, quando eu apresentei para ele, eu fiquei extremamente constrangido. Porque ele adorou o projeto, ele gostou daquele projeto de tal maneira, e aí acendeu a luz. Espera um pouquinho. Se ele contratou alguns arquitetos e não conseguiu, e de repente eu consegui desenvolver esse projeto, logo eu estou competindo com arquitetos. Mas isso teve uma alavanca sua? Brutal. Ou ele, que foi aquele que usou de escada e falou: ô Edson. Sim, sim, exatamente. Foi uma alavanca brutal, justamente porque, esse cara foi o canal. Léo Godinho, Ricardo e Miriam foi o canal para me elevar de um patamar a um muito superior. Porque ele chegou para mim um dia, depois de ter apresentado o projeto e depois de ter executado o bar, que ficou maravilhoso. Ficou sensacional esse projeto. Modéstia à parte. Ficou demais. Modéstia à parte, ficou demais. Eu não sou, você sabe, eu não sou com esse negócio de modéstia à parte. Porque quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente não pode ficar também com aquele negócio. Porque. Não sei e tal. Não, Eu fiz e estava lindo, e isso também foi o que me trouxe. E se ele tivesse mequetrefe, a história não teria prosseguido. Teria neutralizado ali. Né? Mas houve, diga-se de passagem que assim, houve um investimento de amor, de carinho, de dedicação naquele projeto. Ricardo. Então, quando eu apresentei para ele, ele ficou maluco e ele sentou comigo num dia, um belo de um dia. Ricardo chega para mim e fala: Edson, vamos para uma conversa que vai valer a pena para você. Eu errei de novo. O que foi, Ricardo? O que eu fiz? Onde eu errei? Ele falou assim: olha, eu não sei quanto você ganha, mas eu imagino, Léo Godinho, eu vou falar nos valores de hoje, na moeda de hoje. Um desenhista hoje, numa marcenaria, deve ganhar aproximadamente de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então aquilo, né? Aquilo foi entrando dentro de mim. Meu Deus. Isso comigo. Ele falou assim: então é tempo, Edson, de você, que já é um profissional. E me lembro perfeitamente as palavras do Ricardo. Ele disse exatamente o seguinte: Edson, nós temos que trabalhar como funcionários de uma empresa enquanto nós ainda não sabemos trabalhar. Enquanto você ainda não tem todo um conhecimento. Adquirir o conhecimento não justifica. Então imagina o seguinte: você trabalha 30 dias numa empresa para ganhar um salário de aproximadamente, vamos jogar alto, aproximadamente R$ 2.500 por mês. 3 mil, ok, em 2 dias, em 1 dia e meio, 2 dias que você fez o meu projeto, você ganharia então R$6.000, que foi o que eu paguei. E essa é a força motriz. Essa parte, o Edson abre
um escritório? Ainda não. Então, saí de lá consciente de que eu era o cara. E aí vai trabalhar naquela empresa de arquitetura. Aí eu fui arrastado para uma empresa de arquitetura. E a corrente e a água A água continua. A água continua. E aí chegou no ponto, né, em que eu sou dispensado dessa empresa, porque segundo o profissional ali, e que na verdade também vale lembrar dizer que eu era um freelance ali. Então eu fui dispensado desse trabalho, justamente porque o profissional arquiteto daquela empresa disse que o cliente dele ia preferir o meu trabalho, falar comigo do que falar com ele. Não entendi muito bem por quê, Léo, confesso. Mas E é nesse processo que você já está terminando a faculdade de arquitetura, né? Isso já está acontecendo, né? Diploma já, e já está... Isso já está acontecendo. E aí que é a coisa mais engraçada, porque muita gente não sabe, mas o arquiteto do know-how do Edson Bezalete, ele não sentou no banco universitário. É isso mesmo. Ele não passou, e foi num momento, eu acredito, um pouco a posteriori deste fato, que a gente vem se conhecer. Sim. Né? Sim. Me lembro, me recordo perfeitamente bem, Carnaval 2009, 2008. E sou apresentado ao pastor Edson, arquiteto, e a gente começa a conversar e ele fala, mas tem uma coisa na minha história. Cheguei até aqui porque Deus tem me trazido até aqui. É isso aí. E nunca sentei no banco universitário. E no decorrer deste percurso, você nunca sentou no banco universitário. O CREA nunca te deu problemas, nunca te deu dores de cabeça, gente virando e falando, não quero fazer com o Edson porque ele é amador. Como foi essa situação? É muito engraçado isso, porque ao longo de toda uma vida, Léo, eu já estava no mercado há muito tempo. Então, se você está no mercado, desenvolvendo um trabalho de excelência, levando às pessoas alegria, certamente você não será comunicado, né? Ninguém nunca vai te denunciar. E vale lembrar, Léo, que também não tinha por que me denunciar. Porque eu nunca me apresentei como um arquiteto. Não, simplesmente eu sou um profissional desenhista arquitetônico, que esse era o curso que eu vim fazer um dia, né? Fiz um curso de desenho arquitetônico, então era assim que eu me apresentava. Mas um belo de um dia, eu apresentei um trabalho para um cliente, e por uma questão ética e até moral, eu não vou dizer o nome e nem a empresa, mas era um projeto de um restaurante. Mas se quiser falar também, depois a gente quer. Não, eu vou... De forma alguma. Não, eu vou preferir preservá-lo, até porque... Foi bênção. Foi bênção, foi uma história bonita. Ele me denunciou, por quê? Quando eu apresentei o projeto, ele amou o projeto, ele adorou o projeto, amou o projeto. E aí, quando chegou o momento do levantamento de custo, né, que ele se tocou de que ele não tinha condições financeiras para executar um projeto. Não era mais simples chegar e falar, Edson, adorei. Eu acho. Projeto. Quero até comprar o seu desenho, mas não posso executar contigo. Quanto que... Vamos negociar. Vamos negociar? Sabe o que eu diria para ele? Não precisa pagar o projeto, também não precisa executar se você não quiser. O projeto está aí, está feito. Se um dia você for executar e quiser me pagar, quiser me contratar, eu estou aqui para te atender. Eu seria exatamente... mais fácil. Seria muito mais bonito, né? Mas, no entanto, o que ele fez? Ele era parente de um investigador da polícia, Léo, e eu estou em casa e, de repente, bate na minha porta um investigador da polícia. Mas que isso? Meu filho vem e fala assim, acho que é a polícia e tal. Que isso? Não estou devendo. Não estou devendo. E olha, munido... Que estivesse... também, não tem porquê. Eu tenho uma vida. E isso foi um dos grandes valores que os meus pais me deram, Léo. Eu tenho uma vida na qual eu não tenho do que me envergonhar. O meu livro é aberto. Eu posso apresentar para quem quiser a minha história inteira. Eu não tenho do que me envergonhar. Então, beleza. Munido de toda a simplicidade, coisa que hoje eu não faria, eu abri as portas da minha casa e convidei o investigador para entrar. Estava em 2, entra, fica à vontade. A primeira coisa que ele me pede é o meu CREA. Eu quero o seu CREA, o número do seu CREA.
E a resposta foi direta, simples. Eu não tenho CREA porque eu não sou um arquiteto e muito menos um engenheiro. Então eu sou um desenhista e um desenhista não tem CREA. Quando eu preciso desenvolver um projeto aonde requer, então eu tenho sim os meus parceiros, que são engenheiros e arquitetos, e aí são eles que vão assinar o projeto Bezaled. Mas ok, eles não queriam saber, até porque ele era parente desse meu cliente, e fizeram uma bagunça, levaram o meu computador, foi para a delegacia, eu fui junto, liguei para um advogado, vamos embora, todo mundo para a delegacia, e a minha esposa, coitada, que mal sabia dirigir, pegou o carro e foi seguindo a viatura para saber para onde é que o Edson ia ser levado. Muito bem, chegamos na delegacia, eu passei de uma fase muito legal. Então, eu estava dentro da minha casa, sendo acusado, dentro da viatura, sendo torturado, eu acho que isso vale a pena lembrar, vale a pena saber, dentro da viatura, sendo torturado, onde eu dizia para o investigador, olha, eu sou um pastor, eu jamais faria qualquer tipo de coisa errado, tem uma história, isso que eu falei para eles, tem uma história na qual eu me orgulho muito, na qual os meus pais se orgulham muito, então não é nada do que você está pensando e falando. E ele falava o seguinte, olha, nem de pastor eu gosto, né? Nem de pastor eu gosto, você não tem conhecimentos técnicos para falar sobre determinado assunto no qual você se compromete. E ele tinha. Ele não tinha, né? Ele era simplesmente um investigador. Né? Então vai lá. Eu falei para ele o seguinte, olha, eu tenho todo um conhecimento técnico, eu tenho na minha retaguarda engenheiros e arquitetos que me acompanham, e diga-se de passagem, eu tenho aí engenheiros e arquitetos, Léo, que me procuram para ter aulas comigo. Então vamos lá, vamos para a delegacia, todo mundo junto. Cheguei lá na delegacia, eu deixei de ser o acusado, o torturado, para ser já o ovacionado. É um tanto quanto estranho, né? Como é que pode? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu passei da porta da delegacia para dentro, eu deixei de ser o Edson para ser o Dr. Ray da arquitetura. É doido demais, não é? Aí eu te falo, se não é Deus, é quem? Então, assim, dentro da delegacia, eu passei a ser o Dr. Ray da arquitetura, aonde os outros investigadores começaram a me perguntar como que faz isso, tal, e me deram papel e caneta. Eu comecei a fazer projeto para eles dentro da delegacia. De graça. Ah, meu, de graça. Tá de brincadeira, né? Enquanto a gente passa tempo aqui, enquanto o delegado está analisando, eu vou fazendo Eu vou, da sua casa, da é sua isso. varanda, Não, foi com essa cara de pau. Ele falou assim, olha, eu tenho uma casa num condomínio tal, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ele começou a me pedir consultoria. Vem cá, me dá o papel. E aquilo foi divertidíssimo para mim, né? Porque aí eu via o mover de Deus nesse momento. Né? Aquilo que parecia ser um desastre, era o Senhor agindo. Cara, pois é. Não, era o Senhor agindo. O Senhor trabalhando. Naquilo que você acha que, cadê o Deus, né? Cadê o Senhor e tal? E tô ali, desenhando para o investigador, de repente chega o meu advogado e tudo está muito legal, e vai chegando assim, chegava um investigador, aí o outro investigador falava assim, olha, vem aqui conhecer o Dr. Ray da arquitetura e tal. Cara, foi uma festa, foi muito legal. Pensa você, num ambiente que é um ambiente terrível, de terror, que é uma delegacia, né? Se você entra como um acusado, é horrível, né? E tudo aquilo o Senhor transformou numa festa, num ambiente maravilhoso, né? Maravilhoso. E quando me falam Dr. Ray da arquitetura, e eu sou não confundido, mas as pessoas dizem que eu me pareço bastante com o Dr. Ray, algumas pessoas dizem, e eu acho isso legal, porque a gente está falando de um grande profissional. Sim, claro. Que inclusive tem alguma coisa a ver, né? Sim. Quem é o Dr. Ray? É um médico, cirurgião plástico, e é o que eu faço quando vou fazer uma reforma. Muito legal, né? Faz reconstruções. Eu faço reconstruções. E aí tem uma coisa interessante, porque a gente passou pela trajetória e eu esqueci de fazer uma pergunta clássica. Vamos voltar para ela. Deixa eu te falar aqui, você pode perguntar o que você quiser. Tá bom. Então, quando morre o Edson Barbosa,
Inácio Bezalede? Essa pergunta você tinha que fazer de fato. Essa para mim é uma das grandes sacadas de Deus para apresentar. Porque eu costumo dizer, Léo, que é muito importante que o Edson, o Barbosa, morra para que Deus cresça. Eu preciso diminuir para que o Senhor cresça em mim. Então esse foi um momento crucial da história. Belo de um dia, eu estava ouvindo uma música de um grande cantor, compositor, jornalista, um cara incrível, hoje um grande amigo. Estou falando de Atilano Muradas. Compôs uma música que fala sobre a construção do tabernáculo, né? Nesse momento, Léo, eu comecei a ver que o Senhor, Ele estava mais presente do que o que eu imaginava. Eu já sabia que o Senhor era presente na minha vida. Mas quando veio o nome Bezalel, a partir da música, a construção do tabernáculo, que ele fala lá, o meu nome é Bezalel. Eu canto muito bem. O meu nome é Bezalel e meu amigo Aholiabe, ele é da tribo de Dan e ele é da tribo de Dan e eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de capacidade, de inteligência para desenvolver projetos e tal, que é o que diz a palavra do Senhor. Aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ver a forma que o Senhor fez com Bezalel não foi nada diferente da minha história. Bezalel e Bezalede teve a mesma história. A mesma história. Então eu comecei a estudar profundamente sobre a minha história diante de Deus. No DNA do homem, o Senhor deu um talento. Mais tarde, o homem transforma este talento em dom. Quando ele entende que o que o Senhor deu é para ser usado na obra do Senhor. Legal, legal. A gente vai dar mais uma paradinha para o comercial. A gente volta daqui 2 minutinhos. No último bloco, para encerrar essa entrevista. Tá muito bom, mas tem surpresa aí. E daqui a pouco a gente fala. É isso aí.